E Jones Manuel, o terror do gado de esquerda e de direita, entuba mais um. Depois de fazer picadinho do Kim Kataguiri, foi a vez do deputado do PL mineiro, Caporeso. Você vê a questão do relacionamento. Você acha que as pessoas, quando se casam, elas têm que ter um relacionamento aberto? Ou que a mulher tem que ser só do homem? Tá dando em cima de mim, é? Porra, que pergunta estranha do caralho. Podia ter saído sem essa, né, Calabreso? Mas bolsonarista que é bolsonarista tem sempre que buscar o patrulheiro da intimidade alheia, sempre querendo ditar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer na sua intimidade, em vez de fazer aquilo pelo qual recebem muito bem, que é representar os interesses do povo em questões práticas da vida, como, por exemplo, essa questão da escala 6x1 de trabalho indigna, que na prática impede as pessoas de poder ter um convívio familiar decente, ter um cuidar da sua saúde, enfim, mas que o sujeito defende para os outros, menos para si próprio. Afinal, ele trabalha 2, 3 dias por semana, mas quer que você trabalhe 6. A extrema-direita é assim. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tudo de mordomia para eles, enquanto para você o chicote. E foi assim que o Jones Manuel, de muito certeiro, demonstrou que o sujeito não entende nem do estado onde ele é representante do povo. O Jones Manuel mostrou para ele inúmeras vezes como o estado de Minas Gerais é provavelmente o estado mais rico do Brasil e, quiçá, do mundo, em razão dos seus recursos minerais, que são um diferencial que o coloca à frente de qualquer outro lugar do mundo. Entretanto, isso é muito mal explorado, como o Jones Manuel muito bem colocou, foi transformado num buraco de onde eles ficam arrancando minérios, arrancando ouro, arrancando lítio, e entregando de mão beijada para o exterior sem pagar nem imposto direito. Pois é, e cadê o seu Calabreso defendendo os interesses do mineiro, por exemplo, acabando com a Lei Candir, para que essas empresas que precisam, por exemplo, do lítio ou do nióbio, lembra do Bolsonaro falando que o nióbio era a salvação do Brasil? Cadê ele exigindo que, se as empresas quiserem o nióbio brasileiro, quiserem o lítio brasileiro, tem que colocar uma empresa, uma indústria para fabricar as baterias, fabricar os componentes ali em Minas Gerais, gerando emprego para Minas? Aí não, aí o cara não é defensor da família, do trabalhador, dos bons costumes. Aliás, o tema era discutir 6x1 e o sujeito levou o Manifesto Comunista, onde pincelava palavras soltas para querer transformar o Jones Manuel num dogmático, num fanático que não sai uma vírgula do que tiver escrito no livro, no manifesto do Karl Marx, como se o cara fosse obrigado a seguir ipsiliteris tudo que está ali, sem capacidade de pensar por pela cabeça própria ou de adaptar a realidade que vai se construindo o tempo todo. Engraçado que o que ele cobra do Jones sobre o comunismo, que ele tem que ser o cara que não sai 1 milímetro do que está escrito, ele não serve para ele, que se diz cristão, mas não segue os exemplos de Cristo. Ou alguém já esqueceu que Jesus Cristo falou para um rico: você quer ir para o céu, quer me seguir, larga tudo, vende tudo que você tem, doa para os pobres e me segue. O que aconteceu com o sujeito? Pulou fora, a fé dele não era tão boa assim. Como parece que também a do Calabreso não é tão firme assim, já que ele não segue os passos de Cristo de colocar sempre o interesse dos desvalidos em primeiro lugar. Ele está sempre defendendo os interesses dos super ricos, fingindo que está defendendo, por exemplo, os donos de microempresa, que o Jones, com muita habilidade, demonstrou que tanto os MEIs como os donos de micro e pequenas empresas serão muito pouco afetados com essa alteração por uma questão básica. 90 e tantos % daqueles que têm MEI não têm empregados, ele é empregado de si mesmo. Basicamente, foi uma forma de transformar uma pessoa física numa pessoa jurídica. Ele é um sujeito autônomo, portanto, quem faz a sua própria escala de trabalho é ele mesmo. E se tiver mais gente, quem demanda realmente muitos empregados são os grandes. No máximo é um ou outro. A maioria das microempresas, para vocês terem uma ideia, tem 1,3 empregados, ou seja, vai afetar muito pouco as pequenas e médias empresas, e tem um jeito, inclusive, muito fácil de resolver, sem dar esse chororô todo desses caras. É cortando essas mamatas fiscais, que, como ficou evidente aí, são de mais de meio tri, não é bilhão não, trilhão, são 550 bilhões mais ou menos, todo ano que os caras deixam de pagar impostos super grandes para poder encher os seus bolsos. Se esses caras pararem de ter essas mordomias, sem as quais não é cobrado
nenhuma contrapartida, como por exemplo gerar emprego, lembrando que rico não gera emprego, rico gera desemprego. É ele que aposta no rentismo, é ele que automatiza a sua produção o tempo todo. Vai lá no agronegócio para você ver. Tá lá uma colheitadeira fazendo o serviço de 500 pessoas. E aquelas 499 que perderam os pós-trabalho, ele ocupou e está ganhando como? Está ganhando tudo para ele, a mais-valia, sem dividir nada com o povo e sem pagar imposto. E é isso que esse sujeito defende. Defende concentração de renda, defende que o rico fique cada vez mais rico para poder impor seus valores, seus interesses em cima do pobre, que só tem sua força de trabalho para negociar. Portanto, a gente não pode cair na conversa dessa gente que evade toda hora dos problemas reais. O sujeito que é deputado de Minas Gerais, que não entende nada. O Jones, que é de Pernambuco, mostrou que entende muito mais de Minas Gerais que ele. Ele ficava reclamando que o cara ficava olhando a colinha para pegar os números. Ué, por que ele não levou sua própria colinha? Ele tem um monte de assessor para quê? Um monte de banana que tá lá só para ficar o tempo todo fazendo recortezinho para ele dar risadinha e ir de 5 em 5 minuto no banheiro, porque tá ali, sabe-se lá, dá a impressão que deu durante o debate é que ele estava tendo uma diarreia enorme ao ser amassado pelo Jones Manuel. Aliás, eu quero deixar claro aqui que eu não era muito simpático ao Jones Manuel por conta dos vídeos que ele fazia, muito burocráticos, em cima de comunismo e tal, mas tenho que reconhecer que o sujeito está mandando muito bem. A partir do momento que ele trouxe para a vida real nesses debates, para o enfrentamento do cotidiano, aquilo que precisa ser resolvido e que muitas vezes gente da própria esquerda tenta passar um pano danado. Aliás, pode ver, tem muito cara de esquerda que em vez de escutar o que o cara está propondo e que é bom para o povo, para 90% do povo, pelo menos, o sujeito está descendo o pau no cara porque ele está apontando as incoerências do Haddad, que na cara de todo mundo está demonstrando que é mais neoliberal do que um FHC, que é um sujeito que tudo que o banco aperta, ele vai lá tentar apertar o Lula para o Lula abrir mão daquilo que é importante para o povo, em detrimento desses super vagabundos ricos que não querem ajudar em nada o Brasil e que nunca tá bom. São eles, inclusive, os grandes geradores de inflação e não a redução, uma folga a mais, viu, seu Calabreso? O Calabreso está falando que se der folga vai gerar inflação. Ora bolas, não teve folga de um minuto desde 1988, onde caiu 4 horas de trabalho na semana, não teve uma só folga nesse período todo e não consta, pelo menos que eu saiba, que tenha reduzido a inflação por conta disso. Ao contrário, nós sofremos recentemente um ataque especulativo dos super ricos, inflando o valor do dólar para que tivesse inflação, e aí aquele asno, aquele mal intencionado lá do Banco Central justificar para aumentar cada vez mais os juros do Brasil, que é uma coisa injustificável. A Argentina, que está quebrada, tem juros negativos, e o Brasil, que é sólido, que tem reservas internacionais, pagando juros extorsivos. Mas isso aí, gente, a extrema-direita não vai falar nada, sabe por quê? Porque ele quer dividir você, ele quer fingir que está defendendo seus valores, ele quer te comparar com um super rico, como se você, que fosse um empreendedor aí que montou sua pequena padaria, sua pequena farmácia, tivesse na mesma pegada do super rico, só que ele esconde de você que você não tem as isenções de impostos de mais de 500 bilhões de reais que o rico tem. Para você a carga é cheia. Sabe por que a carga é cheia? Para poder cobrir o buraco que deram para os ricos. Porque esses ricos têm sempre alguém para ficar o tempo todo mandando presentinho, mandando favorzinho para deputados por aí. Portanto, gente, não caiam nessa e fiquem de olho nesse rapaz. Esse rapaz é um dos grandes nomes da nova esquerda e é muito bom saber que ele, Ian e tantos outros estão surgindo, que demonstra que aquele receio que muita gente tem e o que será do pós-Lula será muito bem coberto. Talvez seja um momento, o pós-Lula seja um momento onde a esquerda de verdade vai poder voltar a se estabelecer e essa turminha padrão Zé Dirceu da conciliação, vamos fazer acordo com o Centrão, enfim, vai poder caçar coquinho, porque está na hora de botar gente que tem lado, e esse lado é muito claro, o lado do povo. E aí eu tenho certeza que o povo volta, porque o povo descambou para o lado da direita, porque olha para a esquerda no poder e vê alguém que é administrador do sistema, e não alguém que o combate. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos apoiar a gente como esse cara aqui. Esse cara renova as esperanças do povo brasileiro.